é que se... Olha aí, o Humberto, cara. Humberto, daqui a pouquinho eu vou chamar o Humberto, que eu quero que ele fale sobre a Ignatius, cara, que é uma das cervejas que a gente mais vende no bar lá. E é uma América IPA espetacular. Humberto, vocês sabem, é o dono, mestre cervejeiro da Babel. Eu já tá pedindo para entrar aqui, ó. Vamos ver se rola aí a conexão dele. E, pô, Humberto, para quem conhece cerveja, quem acompanha cerveja no Rio Grande do Sul sabe quem é o Humberto, né? Tá entrando o homem aí, ó. Olha aí. Ao vivo, direto de dentro da Babel. O Klaus tá com um De pint de dentro do... Ignatius na mão. Não, não, eu acabei de entrar pela porta, gente. Pô, que legal, cara. Então aqui, ó, uma fábrica paralisada. Enfim. Cara, isso é... Mas isso tá todo o mercado, né? Esses dias nós tava fazendo uma relação, assim. Infelizmente, vários setores são... Obviamente, todos os setores são afetados pela crise, né? Mas a cerveja, o item de é um item de consumo que não é assim de primeira necessidade, né? Apesar de que para algumas pessoas como nós é, né? E muitas fábricas estão sendo afetadas, os bares obviamente fechados. Eu estava conversando com o Nicolai, né? Que para quem está entrando agora, o Nicolai é sócio do bar e parece que tá para sair um decreto já do Marquesan dizendo que liberando, né, os bares para trabalhar com uma certa capacidade, se não me engano, 50% da capacidade. Né? Mas o que a gente viu aí nesses 2 meses paralisados é o quanto todo mundo, o quanto a cadeia ela é toda dependente, né, cara? E, enfim, a gente já vinha de uma crise desde 2016, sei lá. Eu me lembro que no Lagoon, assim, a gente já tá com essa crise desde 2016, batendo na porta sempre, assim, e o ritmo diminuindo e tal. E ao mesmo tempo a oferta, né, aumentando também. Então essa crise ela veio só para dar um chute num cachorro que já estava meio mal, assim, né, cara? A gente É, viu o muita cachorro já gente... tava rengo. O cachorro já estava rengo, veio essa crise, deu uma voadora, assim, nos cachorros, né, cara? Mas o que a gente espera é que, assim, que o mercado se recupere logo, né? E voltando aqui ao assunto da IPA, Humberto, eu vou aproveitar que tu agora, depois o Vink, se o Vink não saiu depois, eu vou chamar ele de novo para chamar de novo não, porque eu não chamei ele ainda, mas eu vi que ele entrou e depois eu vou chamar ele para falar um pouquinho da Black Metal. A gente que começou toda a história, né, Humberto, eu estava falando aqui, não sei se tu acompanhou antes, eu acho que Não. os cervejeiros caseiros, eles são as grandes molas propulsoras desse mercado. Foi quem desenvolveu, foi quem desbravou esse mercado. E a gente que está desde o início aí da Acerva Gaúcha e das acervas nacionais, né? A Acerva Gaúcha é uma das primeiras. A gente pegou o início desse movimento e muito desse movimento veio em cima... Ó, eu vim que tá aí ainda. Muito desse movimento veio em cima das IPAs, né, cara? Eu me Sim. lembro... eu acho que a primeira IPA mesmo que eu tomei na vida, assim, cara, foi dentro da BSG. Para quem não sabe, BSG era do Bob, né, o Sassen, o Boger e o Gitzler, que eram da Sojipa, faziam cerveja, e eles já tinham um equipamento homebrew, assim, de, sei lá, 150 litros, eu acho. Foi a primeira vez que eu vi um fermentador de inox, assim, perto, né? Fora da 300 Beer, litros. né? 300 litros, aquela coisa assim. Eles tinham 2 fermentadores. Mas eles faziam cervejas, cara, muito diferentes. E eles tinham muita referência que eles iam para os Estados Unidos, o Boger principalmente ia muito para os Estados Unidos, né? E traziam IPAs e tal. E eles eram aficionados pelo lúpulo, assim. E o Boger, ele... Cara, eu vou aproveitar aqui, tá quase caindo a noite já, aqui no pé da serra. Eu quero mostrar o pé de lúpulo, que eu disse que ia mostrar as plantações de lúpulo do lago, né? Se cair a ligação aí, vocês segurem que eu já volto. Mas aqui, ó, atrás de mim, eu vou fazer assim, ó. Aqui atrás de mim, esse aqui, para quem não... Deixa eu virar a câmera que vai ser mais fácil. Para quem não conhece o lúpulo, ele é uma trepadeira. Tá meio ruim, né? Já tá escuro aqui. Vamos ver se eu mudo para cá. Ele tá bem judiado agora, mas ele vem aqui, é uma trepadeirinha. Tem essas folhas lindas aqui, prima da maconha, né? Para quem não sabe.
Tá pequenininha, mas essa muda eu trouxe ela. Isso aqui é um rizoma de uma muda que eu trouxe contrabandeado, como disse o Rodrigo ali mesmo, em 2008 da Argentina, lá de Córdoba. Desculpa, de Santa Fé. Bom, já mostrei a plantação de lúpulo, agora deixa eu voltar pra cá. Enfim, aí então, eu tava cara... junto nisso aí, né? Eu tava junto nesse contrabando aí. Tu tava, né? Não, cara, esse aqui eu acho que não. Eu acho que tu foi num outro em 2010, eu acho que tu tava. Que a gente foi pra 2010. Mar del... 2010. que a gente foi pra Mar del Plata. Eu me lembro que eu fui em 2008, foi a Trouxe um primeira monte vez que eu de fui. muda nos bolsos dos casacos. Isso. Eu me lembro Se que a eu Anvisa pegar, eu tava frito. tava frito, né? Mas enfim, foi um dos primeiros lúpulos assim que eu soube que alguém tinha aqui no Brasil. Eu vou vir pra Luz aqui. E bom, e aí aproveitando então, Humberto, aí a história das IPAs, né? E Humberto, eu queria que tu falasse pra galera aqui, tu que é um cara que tem, pô, todo mundo respeita pra caramba assim o conhecimento do Humberto, né? É um cara Quando vem que aquela frase, tu que é um cara que, 3 pontinhos, é coisa completa. é. Mas é um cara que eu tenho muita admiração assim, todos aí, o Ferraro que tá assistindo, o Vink, são pessoas que estudaram muito, né, cara? Não é uma coisa assim que vou me jogar e vão ver o que dá, não. E quem se manteve aí no mercado até hoje se mantém, eu acho que muito pela qualidade. E tu é um cara que tem, né, essa questão do foco na qualidade, assim. E as tuas cervejas, eu acho muito legal o slogan da Babel, que é cerveja simples assim, né? Uma coisa assim. Boa cerveja, simples assim. Simples assim. E, cara, o Cabana entrando. Cara, eu acho que é a essência de um bom cervejeiro, é assim, tu não precisa ser uma receita mirabolante pra fazer uma puta de uma serva, sabe? Tempo atrás eu fiz aquela camiseta pra serva das barbas, né, do cervejeiro que fazia uma pilsen, ia crescendo a barba e no final a maior barba era o cara que fazia uma pilsen sem diacetil, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho das tuas cervejas, Humberto, das tuas IPAs, cara, as características e por que tu fez elas, o que te levou a fazer elas e se elas têm algum segredo. Eu vou contar depois a receita da Columbus aqui e eu vou contar os segredos que eu vejo na Columbus Já sei essa receita. e nas IPAs, né? Pra quem não sabe, a gente terceiriza algumas cervejas no Humberto agora. Mas eu queria que tu contasse, Humberto, aí das tuas cervejas, das tuas IPAs, apresentasse as tuas IPAs e falasse assim, o que tu vê de especial na cerveja. E o cenário de IPA hoje, assim, eu confesso que essas IPAs turvas, que são como é que chama? As Haze, né? Cara, eu já tomei excelentes cervejas, excelentes Haze, cara. Mas eu não consigo, cara. Pra mim, cerveja tem que ser limpa. Não é a preferência. Não é a minha preferência. Eu vejo aquilo. Bom, tu não é o único. O Gordon Strong também tem essa mesma opinião. Eu também compartilho dela de certa forma. Acho que o Gordon Strong, pra quem não sabe, é o presidente do BJCP, né? Não sei se ainda é o presidente. É vitalício esse cargo tem que esperar tipo vitalício. Tem que esperar o Gordon morrer pra alguém assumir, né? Sentou em cima e não saiu mais. Não saiu, Mas enfim, cara, como é que começou a história da Babel com IPAs, tá? A gente iniciou a cervejaria lá em 2013, tá? E ali a gente fez uma pesquisa de mercado, o que o mercado era capaz de absorver. A gente ia começar com 4 estilos, era o que a gente tinha capacidade de produzir, com 4 tanques. E IPA não fazia parte disso ainda. Naquela época, assim, ó, a coisa mais diferentona que o pessoal procurava e queria tomar como coisa diferente era as Weiss, né? Então pode ver que tem, assim como tem evoluções no mercado hoje que a gente vê que o pessoal procura coisas diferentes. Teve uma época que as Sours começaram a estourar como a nova coqueluche e tal. Teve a época das IPAs, teve a época da Weiss, as Saisons também tiveram muito em voga uns anos atrás, ali por 2016, mais ou menos. Então a gente vê essas fases indo e vindo, né? E eu me lembro que a gente abriu a fábrica e o bar também. Nosso bar abriu ali em janeiro de 2014, ali na Cidade Baixa, The Pint. E a gente tinha 4 estilos, 10 torneiras, 4 estilos nossos da Babel e as outras 6 eram cervejas convidadas. Então, inclusive, coisas da própria Maniba, Ferraro, toda essa turma aí, essa catrefa aí do Rio Grande do Sul, todo mundo
que eu me lembrei, passou por lá. Né? Lagon, inclusive, a gente chegou a fazer uns Lagon escândalos de também. barril, tinha cerveja do Lagon no The Pint, tinha cerveja da Babel no Lagon, né? E eu me lembro que começou essa onda das IPAs, né? Já tava criando vulto, assim, esse negócio. E a gente tinha coisas assim, cara, a gente tinha, por exemplo, a gente é uma das únicas cervejarias no Brasil que produz uma Ordinary Bitter, ninguém, assim, tem pouquíssimas que fazem Ordinary Bitters, né? É, A gente é uma das o Lagon fazia, únicas... né? O Lagon fazia também, É, eventualmente. mas eu lembro que nessa época vocês tinham uma ESB. E a gente fazia uma cerveja com erva mate que ninguém tem, uma receita própria, um método de extração todo particular, ganhou uma medalha de ouro lá na Salter Cup, na Argentina, já essa cerveja e tudo mais. E eu me lembro que uma vez uma cliente mandou no nosso site, tinha um Fale Conosco, vejo que vocês fazem cervejas diferentes e não sei o quê, mas por que vocês não fazem algo realmente diferente e revolucionário, tipo uma IPA? Aí eu assim, tipo, fazer exatamente o mesmo que todo mundo está fazendo, você quer dizer? É isso que você chama de revolucionário? Então o mercado tem dessas coisinhas, né? Então ali para metade de 2014, acho que foi em julho, a gente resolveu lançar a nossa IPA. Então foi a quinta cerveja do nosso portfólio, a gente começou com 4, então a quinta cerveja foi Ignatius. Tava o meu filhinho para nascer, a gente já tinha definido que o nome ia ser Inácio, então a gente fez essa Ignatius em homenagem a ele. O nome é em homenagem a ele, então o rótulo dela, o antigo rótulo da garrafa era um barco, uma caravela, aquelas que iam para as Índias com as IPAs, né, com as cervejas e tudo mais. Na bandeirinha em cima do mastro do barco era um pezinho de bebê, assim. Se for olhar o rótulo novo agora da lata, eu até tô com uma aqui, a gente manteve também, até para manter uma questão de identidade, de história, né? Da história, né? Legal, tem que manter a história. Então, assim, poucas pessoas sabem, né, dos porquês. Então, essa é a lata da Ignatius atual. Vocês veem que é tipo uma mandala indiana, né? Já que é uma Índia Pale Ale, foi feita uma mandala indiana, mas ali estão os pezinhos, ó. Bem representados ainda, né? Ainda é uma homenagem legal, olha só. Ao pequeno Inácio, né? Que a galera não sabe, com certeza a galera não sabe disso aí. Então tem algo bem pessoal por trás do nome da cerveja, né? E ela foi feita para ser, vamos dizer, uma boa representante do estilo IPA, uma IPA sem grandes extravagâncias, então ela não é uma IPA com uma carga de lúpulo absurda, tá? Ela se encaixaria perfeitamente com uma IPA clássica, aquelas IPAs que a gente lia lá no BJCP 2008, né? Uma IPA com um amargor... Mas, Humberto, na média ela é uma América, né? Uma American IPA, uma América, tá? né? Então, assim, ela é muito parecida com a IPA da Sierra Nevada, por exemplo, que é um exemplo clássico, que é um exemplo dos anos 80 e que continua fazendo muito sucesso no mundo todo. A base dela é lúpulo Cascade e lúpulo Citra, né? O Citra vai entrar só no dry hop. Então, para tu ver, se for comparar com as IPAs modernas que o pessoal anda produzindo hoje em dia, a Ignatius ela leva uma carga de lúpulo relativamente baixa até em comparação com essas outras, mas bastante alta em comparação com as IPAs clássicas dos anos 80 e 90, né? Sim. Então, assim, ela leva 4 gramas por litro de lúpulo em dry hop, sendo daí esses aí um meio a meio de Cascade Citra, e mais 4 na fervura, total 8 gramas por litro de lúpulo, né? E um lúpulo de amargor aí, dependendo do que o mercado estiver oferecendo aí, as cotações, como lúpulo de amargor para dar o reforço de IBUs nela. Então, ela tem 75 IBUs, tem aquela característica, geralmente os lúpulos americanos, eles são um triângulo sensorial, né, entre cítrico, floral e resinoso. Então o Cascade, vamos dizer, ele fica bem no meio disso aí, ele é um pouco cítrico, um pouco floral, um pouco resinoso. E a gente colocou depois um lúpulo Citra para puxar um pouco mais esse cítrico, não é? E dar essa característica um pouquinho mais refrescante, uma coisa de mercado. Quando a gente lançou ela, a gente até chamava ela de Cascade IPA, porque ela era single hop de Cascade. Mas aí a gente colocou Gil da Balde, outro que pode entrar aí. Ó, o Gil, ó. Mais um da Catrefa. E aí a gente foi mudando, essa receita evoluiu com o tempo, né? Quando a gente lançou ela,
ela usava algum malte caramelo na composição. A gente aperfeiçoou o perfil de malte, depois trocamos esse caramelo por um Munique, para dar um pouquinho de caráter e corpo. Hoje resulta que a gente diminuiu ao máximo o caráter de malte, a questão de malte dela é só malte, para deixar o menos de caráter de malte possível nela e ressaltar o máximo o lúpulo dela, né? Aham. E essa é a Ignatius. Do caralho. Eu acho bacana, assim, eu me lembro quando a primeira cerveja que eu fiz, a primeira IPA que eu fiz, a gente colocou... Cara, basicamente, fui eu e o Ido, que era quem não sabe, era um dos fundadores do Lago, depois ele abriu o Hidden lá na Zona Sul, né? A gente fez nem existia Lago ainda, foi bem antes. O Vini. A gente fez uma IPA para participar de um concurso na Argentina, cara. E a gente nunca tinha feito, assim, e botou uma carga de caramelo bem alta, assim. Mas ficou ficou uma cor linda, assim, ficou um avermelhado e tal. E ficou uma puta ceva, assim, né? Modéstia à parte, assim, né? O Ido tinha um bom equipamento e um bom conhecimento, assim, também. E eu também já não era... Tem uma mão muito boa pra cerveja, Ido. Tem uma mão muito boa, assim, e a gente acertou aquela receita de primeira, assim. E a gente fez uma IPA clássica inglesa, né? Eu me lembro que a gente ficou numa boa posição lá no concurso. Mas eu me lembro de uma história legal, assim. Eu me lembro que eu fui num aniversário uma vez e eu levei umas garrafas dessa IPA. Tipo assim, eu tinha 10 garrafas de litro e eu levei umas 8 garrafas de litro da parte que tinha me dado, né, na divisão ali e tal. E aí, cara, um amigo meu que gostava de cerveja artesanal, cara, eu tô falando isso em 2007, mais ou menos, 2006, 2007. E aí o cara, pô, leva umas cervejas tuas. Cara, só tem o IPA, a galera não vai gostar. Imagina isso em 2007, né, cara? E eu, não, traz aí, a galera vai curtir. Cara, beleza, levei 8 garrafas de litro. Cara, e a galera foi pegando, assim, no isopor com gelo, as garrafas de litro, abrindo. E eu só olhando, e a galera servia, cara, tomava um gole, torcia a boca. E era uma IPA de 40 IBU, cara, não era muito, sabe? Era uma inglesa. Mas imagina que a coisa mais amarga que as pessoas tinham tomado na vida era Heineken, né? E tomava aquilo e... Naquela época a Heineken nem era amarga, cara. Não, eu acho que ela era amarga. Eu acho que ela piorou agora. Mas, cara... Naquela época eles botavam Kaiser na garrafa verde aí, dizem que era Heineken. Mas, enfim, cara, eu me lembro que foi a primeira IPA que eu fiz, foi um desperdício absurdo, assim. Ali eu cabeça dos caras, nunca mais vou levar cerveja artesanal para churrasco, cara. Só vou levar Heineken e era complicado, era isso mesmo. Cara, e é isso aí, né, cara? Até hoje eu levo. A história se repete por todos os lados, né? Por todos os lados, é sempre isso, né, cara? Quando tu fala com alguém, é sempre isso. Mas, voltando ali do lance da Babel, cara, você tem uma inglesa também, não? Ou não, a gente tem as duas IPAs que a gente tem hoje no portfólio, as duas lupuladas, tá? É a Ignatius, que a gente falou agora há pouco, que seria uma American IPA clássica, tá? Bem clássica, bem, vamos dizer, limpa, bem honesta, vamos dizer assim, nesse aspecto. Tá? Nada de muito extravagante, mas vamos dizer, ela agrada desde o cara iniciante até o cara o manjador, né? Uhum. E a gente tem uma Session IPA que a gente lançou ali por abril do ano passado, de 2019, e que fez bastante sucesso. A gente estava precisando ter uma opção lupulada um pouco mais acessível em termos de preço, né, de custo. Então a gente lançou uma Session IPA. E daí uma Session, tudo mais, a gente chamou ela de Easy Going, né? Que seria, vamos dizer, uma tradução livre, tipo, pegando leve. Uhum. Né? Justamente ela pega leve. Então é uma Session IPA, ela tem 30 IBUs, então ela dá mais ênfase às características de aroma e sabor do lúpulo do que do amargor em si, né? E a gente tentou fazer, a ideia por trás de toda ela era ela ficar acessível. Então a gente tentou achar lúpulos, a gente, no caso eu, tentamos achar lúpulos aromáticos, lúpulos, assim, vamos dizer, agradáveis e tudo mais, mas que fossem acessíveis, vamos dizer, que a gente conseguisse colocar uma quantidade razoável deles na receita, na cerveja, extremamente cara. Então a gente conseguiu deixar ela dentro da nossa faixa de preço das cervejas base, que é Easygoing. Então ela usa como base o Rumellon e Mandarina Bavária, que aliás são lúpulos, são parentes, né? Uhum. O
o Mandarina Bavária, ele é um derivado do Ruhr-Melon. Também ele é da Ruhr, lá da Alemanha. E são os lúpulos base de aroma e sabor da Easygoing, né? Então são as duas IPAs que a gente fez. Então ela é bem leve, ela tem 4% de álcool, 30 IBU, um caráter de lúpulo bem marcante, né? Dessas duas coisas, um tanto de tropical, de cítrico, né? Da bergamota e fruta, né? Melão. E bem característica e bem facilzinho de tomar, né? A ideia dela é essa, né? Então a Easygoing, deixa eu achar aqui. Ontem, inclusive, eu tomei ela. Então até a gente, na própria identidade visual, tentou transmitir esse negócio do, né, pegar leve, vida leve, os chinelinhos ali, né, a prancha, a praia, a palmeirinha, para dar toda essa ideia, né, essa ambientação de relax, assim, de pegar leve, que é a ideia dessa cerveja, é para ser uma IPA que não é para te dar um soco nos beiços de lúpulo, vamos dizer assim. Sim. Mas ela é, vamos dizer, para ser uma cerveja leve, bem refrescante, bem fácil de tomar, mas que te dê aquela presença do lúpulo, para que tu lembre que é assim uma cerveja lupulada. E a ideia é essa, né, dessa Session IPA. Sim. Session IPA, que aliás não é nenhum estilo, vamos dizer, catalogado e reconhecido, né? Ela é uma variação, acho que no BA tem Session IPA sim, só no BJCP que não tem oficialmente. Ela né? não é Porque... ela é uma característica de vários estilos, né? Não ela poderia estar enquadrada como uma APA, mas uma APA com força de lúpulo um pouco acima, vamos dizer, com um caráter, vamos dizer, de aroma e sabor um pouco acima, e com um amargor talvez um pouco abaixo. Ela se distorce em poucos. Ela pode sim ser considerada um estilo à parte, eu diria. Uhum. Legal, cara. Alguma coisa... Falando dessas histórias, você estava falando, né, de não levar mais cerveja artesanal e churrasco. Acho que a primeira IPA que eu tomei foi naqueles primeiros encontros da Serva que eu estava participando, acho que foi lá por 2010. Uhum. Alguém veio com uma IPA. Não sei nem se não foi o próprio Leonardo Sevold com lá suas primeiras IPAs lá, os protótipos do que hoje veio a ser a Grincal. O Paulo Dalla Santa também, que também já naqueles primórdios tinha um monte de gente fazendo IPA doce, né? E com pouco lúpulo, que ninguém tinha referência, né? Não tinha cerveja estrangeira para a gente provar. O pessoal se baseava no que lia nos guias de estilo e saía fazendo, né? Então tinha lá um Sevold, um Paulo Dalla Santa, que é um baita cervejeiro, também um dos caras, já foi diretor da Serva Gaúcha também. Fazia umas coisas diferentonas para a época, né? Então ele trazia coisas novas aí, assim, foi alguma coisa deles que eu andei provando assim. E eu provei aquele negócio, aquele copo, veio aquele amargor, eu olhei assim. Será que tá assim certo mesmo? Onde foi que tu errou, né? Tipo assim, mas isso aqui não dá para tomar, cara. É sério isso aqui? É para ser mesmo, assim, né? Mas é aquelas desgraças que viciam, né? Que nem pimenta e... Na primeira é ardido, né? Depois quer mais, né? O amargor do lúpulo é a mesma coisa. Tu acaba curtindo bastante e vai aprendendo a apreciar. Cerveja sour também, assim, né? Aquelas coisas também. Que o cara tem que acostumar o paladar, né? Mas isso é vinagre, você já ouvi várias vezes. Mas... Apesar de que tem umas que são só vinagre mesmo, que tentar nos engrupir já alguma coisa, né? Já aconteceu, já vi várias vezes. Já vi um certo cervejeiro que levou uma Porter que azedou para o Mundial da BR e vendeu como Flanders Red. Tinha fila no stand dele para tomar aquele vinagre brabo lá. Mas não vou falar nomes, mas enfim, estava divertido. Tem de tudo, né, cara? Mas, cara, a gente falou da Session IPA e o que tu acha dessas... Hoje a gente pode categorizar aí de estilos de IPA, vamos ver, White IPA, Red IPA, Black IPA, Imperial IPA, que mais? American, Hazy, Juicy. Hazy Juicy não seria a mesma coisa? Eu acho que não, né? Muda, já vi que muda. Eu acho que muda pelo aspecto do lúpulo, né? As Hazy levam até amido de propósito, para deixar aquele negócio com cara de mingau mesmo. Mingau, tem cara, pelo menos uns 8 estilos de IPA, né? O Vini já viu Sour ESB em bar. Olha aí, ó. Denúncia. O Vini já viu cada coisa, né? Não, ele produzia ESB para um bar. Eu não sei do que ele tá falando, mas enfim. Mas, cara, enfim,
tem hoje tantas características de IPA, não sei se surge mais alguma coisa ainda. A verdade é que assim, eu não vejo grandes diferenças entre uma coisa e outra. Mas, por exemplo, a Triple IPA, que é a... Brut IPA, mais uma. Bom, mais uma, Brut IPA. Como é que é o nome da... Porra, cara, da Duvel. Eles fazem... Tá te defendendo, Vini. Não, tudo bem, eu sei onde tu mora, Vini. A Triple IPA da Duvel, que eles fazem todo ano não sei se é todo ano ou é a cada ano, eles botam 3 tipos de lúpulo diferente, né? Cara, aquilo lá é... Pastry IPA, essa eu não tinha ouvido falar, cara. Pastry IPA, né? Aí tá tirando Pastry onda. Stout, sim. Pastry Stout. Bom, e tem aquela coisa, né? A gente sempre vai ter inovação e a gente sempre vai ter aberração, né? Então, tá tudo aí. Por aí. Eu acho que parte por aí. Realmente, a inovação e a aberração. De repente, dentro da aberração até sai uma inovação, né? Os caras têm... Já vi os caras fazendo com lagosta, eu acho que cada coisa no seu lugar. Hambúrguer, com lagosta, com hambúrguer. Ostra. Enfim, tem de tudo. Tem de tudo, né, cara? Osso de churrasco. O Whirlpool com costelão, né? Exatamente. Tem foto disso. Quem não sabe, o Chaulé, que tá aí na metade do vídeo, aposta minha, uma vez num desses encontros da Servo, que foi num CTG aqui em Porto Alegre, estavam fazendo uma abraçagem coletiva, ou seja, aquela quando todo mundo junto fica participando de uma cerveja, estava acontecendo uma cocção de cerveja numa panela grande ali no ambiente. Eram várias pessoas fazendo cada uma sua, né? Isso era legal. Isso. E o Chaulé estava fazendo uma lá, acho que eu também estava fazendo alguma coisa assim, não me lembro. Mas eu me lembro que lá pelas tantas, claro, que todo mundo já chega num nível lá, tava todo mundo meio aperitivado já. E aí o dito aí da outra metade da tela pega um osso de costelão, assim, de, sei lá, uns 50 centímetros, assim, enfia dentro da panela e começa a misturar, assim, fazer o whirlpool com o osso da costela. Hoje em dia Como eu é que virou aquela... Cara, costelão IPA? Aquela cerveja, na verdade, ela era uma... O Rodrigo tem a filmagem disso aí. Tem filmagem disso, que medo. Se eu não lembro, não fiz, né? O problema é a filmagem. Mas aquela cerveja, cara, ela ficou bem interessante, porque eu botei rapadura nela, inspirado como é que é, uma das primeiras IPAs do Brasil, né, da Colorado, né? Uma das primeiras IPAs doces do Brasil. Mas, pô, antes de todo mundo fazer IPA... antes de todo mundo fazer IPA, ele já tinha essa IPA, né, cara? Índica. Inclusive, quem deu o nome da Índica foi o Randy Mosher, que é quem faz isso o Marcelo me contou. O Randy Mosher participou muito do início da Colorado, né? Tanto em todo o design, os rótulos, a identidade visual é do Randy Mosher, né? E daí, claro, criaram aí uma relação, uma amizade bem interessante. E ele... Enfim, eu usei rapadura para subir bastante a densidade daquela cerveja. E ela ficou esquecida num post-mix lá, na câmara fria da fábrica. E, cara, eu fui achar ela, tipo assim, 4 anos depois. Alguns dos guris que foram comer, eu acho que tu deve ter tomado ela também, cara. Ela virou uma barley wine, assim. O lúpulo, ele, com o tempo todo, ele sumiu, né? E a tendência é essa, né? E cara, ela ficou uma barley wine, tu imagina, ela tinha 8, acho que uns 9 de álcool, mais ou menos. E ficou ali esquecida dentro de um post-mix por 5 anos, no mínimo. Cara, aos achados da câmera fria, né, Vini? Pô, volta e meia. Muito legal, o peixe assado, né? Era muito legal quando a gente achava alguma cerveja, a gente ia para um festival da cerveja em Blumenau. E no final tem aquela, tu passa nos estandes e vai trocando cerveja com a galera, né? Cerveja que sobra e tal. E a gente sempre voltava para casa com, tipo, umas 3 caixas de uns 3 engradados de cervejas diferentes, assim. Isso era muito legal. E tu esquecia, ficava aquele monte de barril e câmara fria, daí um pouco tu achava uma caixa que tinha cervejas ali de 3 anos, 4 anos. E, claro, muita coisa ficava horrível, né, cara? Mas, tipo, volta e meia tinha uma Imperial Stout que ficava do caralho, assim, que era um troço absurdo, né? Esse post-mix tinha um fundo falso de Vini. Todo churrasco a gente tomava um pouco dele, né?
E aí, cara, e aí tinha dessas coisas, assim, né? Consegue focar aí? O que que tem aí, vamos ver? É uma English Barley Wine de 30 de abril de 2011. Pô, olha aí. É, Daquele, daquele Nacional das Acervas lá em Florianópolis, de 2011. de 2011. Ainda tem 2 garrafinhas. Eu tenho algumas coisas aqui ainda. Inclusive ganhei uma de tia agora de aniversário esse ano, né? Que é uma, não me lembro qual que é a cerveja. É uma Imperial Stout. Imperial Stout, né? Imperial Stout que a E gente fez uma abraçagem coletiva lá na Seasons em 2013. Eu não tinha nem aberto a cervejaria ainda. imagina, tô com ela ali pra abrir esse inverno aí. Beba É, com sabedoria. antes do Covid me matar, vou matar as cervejas, né, cara? É, E, cara, enfim. Mas eu queria voltar aqui o eu ia assunto falar ao assunto de IPA, né? Contar um pouquinho tá difícil. tá difícil, a gente sempre sai para outro caminho, né? Mas aqui para Nem continuar o bebemos ainda, né, lance, cara? nem bebia. Falando sobre a Columbus, e hoje a Columbus a gente faz ali às vezes no Humberto, né? A Columbus ela é uma receita que na verdade ela é muito simples em questão de malte e de lúpulo, né? Ela é uma single hop, só Columbus. Só E Columbus. o grande diferencial dela, assim, é a carga de lúpulo late hopping, né? Aquela coisa que a gente usa, se não me engano, é de 20 minutos para baixo, que dá uma a cada 5 minutos. Sim. É uma coisa de ficar jogando a cada 5 minutos para dentro Isso. da fervura, uma carga de lúpulo absurda, né? Porque não para chegar nos 60 IBUs, né? Aquela coisa. É. E Nessas adições tardias, né? e tu falou uma coisa ali que aconteceu com a Columbus também no início. Na verdade, a Columbus ela surgiu como uma outra cerveja. Ela era o Cabana ali. Tá, depois eu mando. O Cabana quer que eu mande um abraço pro namorado dele. Mas depois eu mando aí. É, voltando aqui para a receita da Columbus, né? A Columbus ela é um leite hopping 100% Columbus. E a carga de malte dela aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a tua cerveja, que a gente foi diminuindo o malte caramelo dela, e acabou usando só um percentual de carafa 3, né, o carafa special, para dar cor. Então ela é basicamente malte pilsen, Sim. se não me É uma engano corzinha mesmo. um meio por cento, 1% de carafa 3 só para dar cor, aquele douradinho mais intenso nela, e Columbus, né? Esse carafa 3, em pouca quantidade, ele vai dar também um efeito de um leve tostado, um caráter que vai lembrar nozes, assim, castanhas. Isso. Né? Mas ele é bem sutil e a corzinha fica bem interessante. E a cor fica um dourado mais intenso, né? É engraçado que o próprio lúpulo Columbus muitas vezes é usado como lúpulo de amargor limpo, né? Tanto que a gente agora por fim do ano de 2019 entrou em falta entrar em falta é engraçado, mas vários lúpulos de amargor aí nas cotações que a gente fez com os fornecedores, o lúpulo de amargor da vez que a gente usou aqui na cervejaria para todas as cervejas foi o próprio Columbus. Sim. Então, com uma adição um pouco mais medida, mas para chegar no nível que a gente precisava. E tu vê que ele também é um lúpulo que tem esse mosquito aqui no meio do mato. Esse caráter de aromático, né? Apesar dele ser um lúpulo de alto ácido alfa, né? De gerar bastante amargor, ele tem esse caráter bem aromático também, né? Ele tem muito esse negócio de pinho, né? Da resina, do pinho. Resinoso, né? É. Que é uma coisa que, na verdade, eu não curto muito, mas depois, isso é uma característica da Columbus, depois que a gente fazia essa receita com outro lúpulo que eu não estou me lembrando agora, daqui a pouco volta a memória, mas a gente trocou pelo Columbus porque o Columbus era muito mais barato e a característica de sensorial era muito parecida. Então a gente acabou optando pelo Columbus um tempo depois. E ficou, né? Ficou a Columbus. Mas eu não gosto muito justamente por esse caráter resinoso do Columbus. Mas, tomo, né? Aquela coisa. Ossos do ofício, né? Tem um lúpulo, uma curiosidade, só tem um lúpulo que tem, quando tu pega o pellet dele, quando tu tira ele do saco para aplicar na cerveja, é um lúpulo de amargor.
que tem um aroma fantástico quando tu abre o saco, o pellet, assim, ele é um negócio fabuloso, é o próprio Magnum. Ah, o Magno, é Só que são verdade. compostos extremamente voláteis. No momento que tu coloca no moço, tu tenta extrair aquele negócio, tu não consegue. Ele volatiliza na hora. Ele é interessante na hora que tu pega o vegetal mesmo, né? Sim, sim. O pelletzinho dele e prova, né? Sente o aroma e tal. É um dos lúpulos mais cheirosos que tem na hora, assim. Na hora que tu tá adicionando ele dentro de uma cervejaria na fábrica, na fervura, tu perfuma toda a fábrica na hora. Toda a fábrica, Só que não fica nada na cerveja, só fica o amargor. é, Infelizmente, porque é bem interessante. é. Bom, bom, Humberto, eu vou ter que desligar aqui, já passou do tempo, na verdade. E eu queria agradecer tua participação aí. Sempre, Sempre às ordens. sempre, sempre ótimo contar com a tua presença aí, um cara que a gente respeita muito no mercado. E deixa eu ligar aqui, ó. Vim aqui para perto do coisa, fica melhor. Vim na bagunça aqui. E, cara, vamos ver se a gente consegue fazer mais umas lives aí Bora. e trocar informação. Pessoal Acho que querendo tomar uma Ignatius aí, uma Easygoing, passa lá no Lago, lá tem takeaway, tá? Eles enchem o growlerzinho, growler pet, tá tudo certo. Se não quiser ir lá no Lago, pede da Babel mesmo. E aí temos, então, as duas lá, né? As duas IPAs estão lá, a Session e a Columbus, não, a Ignatius estão lá. Isso aí. Então tá, vamos ficando por aqui. Ó, o César, cara, tem dinossauros da cerveja nos assistindo aí, ó. O César, cheio, cara, tá cheio. Cara, tá cheio de Rodrigo, ex-funcionário do Lago e ex-funcionário da Babel aí assistindo, cara. Eu liguei o A Marcelo, gente não o conseguiu eliminar Cabana, o todos os testemunhos. Vini. Tá louco, cara, isso aí é uma máfia. Essa galera aí que, pô, se juntar os anos de produção de cerveja que tem aqui nos assistindo, já dá quase uma Weinsteffen. Bom, queria agradecer então aí. Nós vamos fazer mais umas lives. Dessa vez não deu para conversar com muita gente, mas eu quero ainda chamar as outras pessoas aí que fazem parte da história do Lagon e, consequentemente, da cerveja artesanal de Porto Alegre, do Brasil, né? Obrigado, Humberto. Porque o Lagon é história, né? O Lagon é pioneiro em Porto Alegre. Já havia bares cervejeiros em Porto Alegre, assim, que fizeram uma história bem importante, bem interessante, mas o Lagon foi o primeiro brew pub, né? O Lagon foi o primeiro bar que produzia sua própria cerveja, vendia. Foi um bar que deu também muita ênfase à cerveja local, né? Foi o primeiro, foi pioneiro em Porto Alegre. Isso e no Rio Grande do Sul. E no Brasil. E no Brasil. Eu lembro que tem um quadro que eu e o Nicolai vamos lançar. A gente ainda está vendo o formato, se vai ser texto ou se vai ser vídeo, mas vai ser o Papo de Balcão, onde nós vamos contar as histórias que a gente já escutou nesses 10 anos de balcão do Lagon ali. Cara, tem coisa muito engraçada. Tem coisas muito engraçadas, mas muito engraçadas mesmo, assim. Eu já diria a gauchada aí, o Lagon é o bar mais legal do Rio Grande. E do mundo também. E do mundo. Então, a gente vai fazer isso aí. Vai imaginando, vai lembrando de algumas histórias aí envolvendo o Lagon que vai ser divertido. Tá bom? Para quem não conhece o Lagon, gente, Bento Figueiredo, 72, bairro Bonfim, Porto Alegre, referência nacional como brewpub, firme e forte até hoje, vendendo boa cerveja. Isso aí. E fazendo história e cultura cervejeira desde 2010. Isso aí. Então tá, Humbertão. Obrigado aí, cara, pela parceria. E na sequência nós vamos chamando mais gente depois aí. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir. Eu vou deixar esse vídeo no IGTV lá, quem quiser, quem não pegou ele no início, vai estar lá disponível no IGTV do Lagon para dar risada ou se informar ou chinelhar ou enfim, deixar alguma coisa lá. É legal que se alguém tiver ideia de o que falar, assim, de o que comentar, deixe nos comentários lá que a gente vai transformar em ideia, em posts aí, em vídeos, chamadas, enfim. Tá bom? Obrigado, Humberto. Obrigado, pessoal, que tá assistindo aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.